diante da tua face, da tua presença, e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, de vir e de falar aos nossos corações, segundo a tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai, neste dia. E nós declaramos que o nosso coração ele está aberto para ouvirmos a tua voz e para recebermos da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Então diz assim, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 7. Só para você entender, antes de eu fazer a leitura aqui, o apóstolo Paulo está discorrendo a respeito da antiga aliança e da nova aliança, aquilo que muitas vezes a gente chama do tempo da lei e do tempo da graça, dessas duas dispensações. E ele está dizendo o seguinte, para argumentar tamanha glória na nova aliança, na dispensação que nós estamos, no tempo da graça, e ele compara com o tempo da lei. Ele diz, se aquela dispensação, se a lei já veio com glória, tanto maior glória está à nossa disposição através, então, da graça. E para falar isso, então, ele remete no momento das tábuas da aliança, aonde dos 10 mandamentos, ali melhor dizendo, aonde Deus escreve ali naquelas tábuas os 10 mandamentos, dando então a lei ao povo. Agora, claro que ele está se referindo ao segundo momento. Lembre-se que no primeiro, Moisés está descendo com as tábuas, chega lá, o povo está em pecado, tinham feito bezerro de ouro. Lembra disso ou não? O que Moisés faz com aquelas tábuas? Ele quebra, aquelas tábuas. E aí Deus diz assim, ô bonitão, agora você sobe de volta, você vai passar mais 40 dias aqui, e agora você traz as pedras, tá? As primeiras eu te dei, agora você quebrou, você traz as pedras, eu vou escrever nelas. E ele então sobe, passa mais 40 dias na presença de Deus, e quando ele desce, a Bíblia diz que o seu rosto está refletindo. É sobre isso que ele está falando, e a gente vai trabalhar bastante em cima desse episódio da Bíblia. Bom, mas vamos lá. Tem bastante coisa para a gente ver hoje, eu preciso correr um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Deixa eu só trocar a tradução, que foi essa aqui que eu usei de manhã, tá? Que é a Nova Almeida. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque, se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos lembrar, tempo da lei ela era transitória, ela tinha um começo e tinha um fim. O tempo da graça não, esse é permanente. Ele diz, então, tanto maior glória vai haver naquele que é permanente. 12. Tendo, pois, tal confiança, agimos com muita ousadia. Gente, se a gente sabe que na dispensação nós estamos a uma glória muito maior do que na antiga, então que possamos agir, pregar, anunciar a Cristo com tal confiança. Mas até aqui, beleza, até aqui tudo bem, está muito claro, está muito fácil de entender do que Paulo está falando. Chega no versículo 13, que a gente se espanta um pouquinho. Não sei você, eu pelo menos na primeira, ou quem sabe nas primeiras vezes que eu li, principalmente na primeira vez, aquela leitura assim, não leitura corriqueira, mas aquela leitura que você está prestando atenção no que você está lendo, sabe? Eu confesso para você que me deu um pouquinho de choque, porque olha só,
Paulo está falando do rosto de Moisés brilhando, da glória, né, através do ministério dele. Aí chega no 13 e diz assim: e não somos como Moisés. Aí alguém pode esperar que o que vai se seguir é mais ou menos assim, né? Gente, nós não somos como ele porque ele é muito superior, porque ele é muito maior, porque ele é muito mais importante, porque ele teve uma comunhão muito maior com Deus. Mas não é isso que se segue. Ele diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Meu irmão, como eu dizia, né, você se depara com esse versículo e ele dá um pouco assim, um choque na gente, porque Moisés é o ícone do Antigo Testamento. Moisés, ele representa o próprio Senhor Jesus, o libertador do povo. Moisés, quando foi anunciar a vinda de Cristo, ele anuncia da seguinte forma: virá um profeta como eu. Gente, o cara tem que ser bom para falar assim, né? Ó, Jesus está vindo aí, vai ser assim, tipo eu. Verdade, não é? Então, esse era Moisés. E aí a gente se depara no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, criticando uma atitude de Moisés. E mais do que isso, dizendo assim: gente, nós não podemos ser como ele. Porque o que ele diz aqui, não somos como Moisés, né, nós precisamos entender dessa forma: nós não podemos agir como ele. Amém? Agora, obviamente que ele não está falando de toda a vida de Moisés, obviamente que tem muita coisa na vida de Moisés que a gente pode imitar. Na verdade, a maioria das coisas na vida de Moisés a gente pode imitar, mas ele está dizendo, no que diz respeito a isso aqui, nós não podemos ser como Moisés. E aí, quando você lê esse texto, até por conta do que ele já vem trabalhando, né, dessa questão do rosto brilhando e desse véu que Moisés colocava, já logo te remete à passagem bíblica de Êxodo, que a gente já vai para lá. E aí você diz: mas espera lá, mas qual que era o problema do Moisés colocar o véu? Porque geralmente quando a gente faz a leitura, e principalmente quando a gente faz a leitura sem a devida atenção, lá do livro de Êxodo, a gente acredita que o rosto de Moisés brilhava e o Moisés colocava o véu porque o rosto dele brilhava, né? E só que daí a gente precisa, diante disso, parar e dizer: deixa eu voltar lá para ver o que está de errado, ver qual que é o problema. E aí eu peço que você faça justamente isso, marca aqui, segunda epístola aos Coríntios, quem está acompanhando aí na Bíblia, e vamos para lá, mas deixa marcado que a gente já volta para cá. É Êxodo capítulo 34, versículo 29. Essa tradução que eu estou usando deixa muito mais clara essa ideia. Eu confesso para você que a corrigida, ela no finalzinho, ela também deixa claro, mas ela deixa uma ideia meio embolada, né? Qual era o momento que ele colocava o véu. Mas essa aqui fica muito clara o que é que Moisés fazia. Olha só. Aí diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, perceba que é então exatamente esse momento que Paulo está se referindo lá, não é isso? Não é essa ênfase que ele faz? Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de ter falado com ele, depois de ter falado com Deus, né? Então, por que a face de Moisés resplandecia? Porque Moisés esteve diante do Senhor, a glória do Senhor começou a bater, a refletir nele. Quando ele sai dali, ele está brilhando, refletindo a glória de Deus. Amém? Por isso que o rosto dele está brilhando. Mas ele não faz ideia. Ele não se deu por conta que o rosto dele está brilhando, até porque para ele a coisa está normal, e ele está lá descendo, então, né, com as tábuas nas mãos. O que acontece?
Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto, que resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Eu acho que se eu tivesse lá, eu também ficava. Verdade, não é? Você já imaginou, né, brilhando ali, mas é Moisés, meu, rapaz, aparece com ele, mas não dá nem para ver se é ele ou não. Será que é um anjo? Que será que é aquilo? Ficaram com medo. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele. E Moisés lhes falou, né? E aí eu fico imaginando a cena, Moisés com as tábuas lá, e ele chegando dizendo, gente, tem cada novidade para contar para vocês, vocês não sabem o que Deus falou comigo. E aí o povo tá lá meio assim, né? Arão, os sacerdotes, o gaúcho diria assim, estava ressabiado, né? Conhece esse termo? Né? Estão tudo assim meio com medo de chegar perto do Moisés. Moisés diz, vem cá, gente, vem saber as novidades, o que foi, por que vocês estão com medo? É que o quê? Teu rosto aí, ele diz, mas o que tem meu rosto? Tem alguma coisa errada? Ele diz, está brilhando, né? E ele não sabia que estava brilhando. Aí ele chama eles, fala com eles, só isso? Não, ó. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, o que Moisés fez? Pôs um véu sobre o rosto. E aí, até que você está pensando, mas claro que ele põe um véu sobre o rosto está brilhando, né? Colocou um véu ali para não ficar brilhando. Será que era por causa disso? Vamos ver. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Ele estava com o véu nessa hora? Será? Vamos ver. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés. Então ele estava de véu? Não. E viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Então, lá em 2 Coríntios, que a gente acabou de ler, a Bíblia denuncia por que ele colocava o véu. A Bíblia diz que ele colocava para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava sumindo. Que o rosto dele, com o passar do tempo, ia perdendo o brilho. Perceba que ele permanecia com o véu o tempo todo. Aí, quando ele ia falar com Deus, dar uma recarregada na bateria lá do rosto, tá entendendo ou não? Aí ele tirava o véu para estar diante de Deus. Glória de Deus sobre a vida dele, tá brilhando de novo. Aí ele vinha sem véu. Todo mundo viu o rosto dele brilhando. Terminava de falar com o povo, põe o véu de novo, até a hora que eu volte a falar com Deus, até o momento que eu volte a brilhar. Meu irmão, agora pare e pense, Moisés já esteve na presença de Deus várias vezes antes, e o rosto dele nunca brilhou. Mas dessa vez brilhou. E porque dessa vez brilhou, Moisés gostou da brincadeira, gente. Vamos parar e pensar. Olha só, vamos tentar achar uma boa explicação. Tá? Estamos viajando, né? Estamos pensando aqui em hipóteses. Eu te pergunto, era fácil liderar aquele povo, gente? Até encostei aqui. Chega a desanimar quando você pensa nisso. Não é à toa que a Bíblia diz que ele era o mais manso da terra. Meu irmão, o povo rebelde, o povo teimoso, o povo obstinado, não era fácil liderar aquele povo. Mas agora, Moisés chega lá com o rosto brilhando, gente. Quem é que não vai reconhecer o homem como de Deus?
Aí eu te pergunto, depois desse dia ficou mais fácil liderar o povo ou não ficou? O que o povo sentiu ao ver o rosto de Moisés brilhando? Medo, temor. Rapaz, você está doido de desobedecer Moisés? O rosto do cara brilha? Você já viu o rosto de alguém brilhando? Não, nunca vi. O dele brilha. Esse cara é de Deus. Não brinca esse cara, não. Ficou mais fácil a vida dele? Não ficou? Ficou. E ele gostou da brincadeira. Ele só não gostava que o brilho passava. Só que Moisés não é nem um pouquinho diferente, nem de mim, nem de você. Porque a gente também gosta de brilhar, não gosta? Ah, como a gente gosta de brilhar. A gente não gosta quando a gente não está brilhando. Mas quando a gente está brilhando, a gente quer que todo mundo veja. Olha eu sendo usado por Deus aqui, não é assim? Ó, como eu sou santo. Ó, como Deus me usa. Olha só, meu irmão, a gente gosta de brilhar. O problema é que a gente não brilha sempre. O problema é que a gente brilha quando a gente está refletindo a glória de Deus, quando a gente gasta tempo diante dele. Só que você acha que Moisés podia viver no monte, gente? Não, ele é lá de tempos em tempos. E quando ele não estava na presença de Deus, aquela glória ia sumindo, 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 até que desaparecia. E o rosto dele já não brilhava mais como o rosto de qualquer um de nós, ou de qualquer israelita da época. E era isso que ele não queria que as pessoas vissem. Talvez com a melhor das intenções. Amém? Talvez com a melhor das intenções. Só que a Bíblia denuncia isso e diz: nós não podemos ser como ele. E Paulo não para aqui, daqui a pouco a gente vai voltar lá e ele dá explicação por que a gente não pode agir assim. E a gente vai ver todos os desdobramentos então disso. Amém? Só até aqui, vamos lembrar, a Bíblia está dizendo que nós não podemos agir assim. Porque sabe o que Moisés está escondendo? Meu irmão, Moisés está escondendo a sua humanidade. É isso que Moisés está escondendo. Ele gosta que o divino apareça na sua vida. Amém? Ele não gosta é quando o seu homem, né? A sua humanidade parece. E entenda, quando eu falo humanidade, né? Não deixa de passar o pecado por aqui, né? Não penso que seja o caso de Moisés. Moisés não está querendo esconder pecado, está querendo esconder a humanidade. Mas dentro da humanidade há pecado? Dentro do ser humano, da humanidade, há pecado? Está vinculado, meu irmão, com a humanidade. A Bíblia diz: não há um justo sequer. O tropeço, o erro e pecado na Bíblia, né, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, da ideia de se errar o alvo, da ideia de um acidente de percurso. Então não vamos ser hipócritas. Na vida do cristão há acidente de percurso, há pecado, há erro. A gente vive lutando contra o pecado. Mas não há um ser humano sequer, não há um crente nessa face da terra que pode dizer que não tem pecado. Então, dentro da humanidade, há o pecado também, mas não só isso. Dentro da humanidade, há as nossas fraquezas, dentro da humanidade, há as nossas falhas, tudo isso é inerente ao ser humano. Há a carnalidade, porque a gente não pode, obviamente, viver na carne. Mas dentro da humanidade, meu irmão, de vez em quando a nossa carne grita ou não grita? Grita, esperneia, quer vir para fora. Às vezes é uma luta controlar ela. Essa é a nossa briga diária, constante. Mas tudo isso é ser um ser humano. Amém? Só que é isso que Moisés quer esconder. Porque nós gostamos de brilhar, mas não gostamos que a nossa humanidade apareça. Que as nossas fraquezas, que os nossos defeitos, que as nossas falhas, que a nossa carnalidade, de vez em quando, que o nosso pecado, infelizmente, de vez em quando também acontece, dentro de percurso. E a gente não gosta que essas coisas apareçam. A gente gosta do brilho. A gente gosta de ser reconhecido como de Deus, como santo. Não é assim?
E até aí não tem problema eu gostar de ser reconhecido como de Deus. O grande problema é eu tentar esconder a minha humanidade. Aí é que é o grande perigo. Aí é que é a tragédia da igreja hoje. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Meu irmão, porque a gente precisa entender uma coisa. A gente não brilha o tempo todo. Amém? A gente não brilha o tempo todo. Ó, glória a Deus, louvado seja o Senhor, que com toda a nossa humanidade, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos erros, com toda a nossa humanidade, você já entendeu o que eu quero dizer com isso? Glória a Deus que de vez em quando a gente ainda brilha. Que de vez em quando Deus pode nos usar. E tem hora que a gente fica até admirado. Rapaz, mas Deus me usou mesmo, hein? Não é assim? mas não é que deu uma brilhada aqui no negócio? Né? E, meu irmão, glória a Deus, mas isso não é todo dia, gente. Não é o tempo todo. Sabe, às vezes eu vou contar algumas experiências aqui, às vezes numa mensagem, né, falando de testemunhos assim, de milagres, ou falando até com relação a ser guiado pelo Espírito de Deus, e às vezes a gente chega aqui contando experiência, sabe, na maior da boa intenção, querendo incentivar as pessoas, né, querendo trazer essas experiências mais pé do dia a dia das pessoas, e às vezes você começa a contar, olha pessoal, naquele dia Deus falou comigo, e foi lindo, foi assim, e aí aconteceu isso, e aí teve uma outra ocasião que Deus falou comigo, e foi assim, aí teve um outro dia lá que Deus falou comigo, foi desse jeito, e às vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes quem está ouvindo diz assim, olha, Deus fala com o pastor todo dia, o dia inteiro. Não é verdade? Meu irmão, e às vezes a gente está contando experiências de uma vida inteira. Você está entendendo? Porque glória a Deus que tem dia que a gente ouve a voz de Deus, é tão maravilhoso, mas tem dia que a gente não ouve. Glória a Deus, tem dia que a gente bate o joelho no chão, mal começou a falar, a resposta vem. Mas tem dia que a gente chora, e rola, e baba, e ora um dia, 2, um mês, já tem 10 anos e nada acontece. Amém? E aí que nós vamos entender, meu irmão, que a gente não brilha, que ninguém, não é só a gente, ninguém brilha o tempo todo. Só que tem muita gente, como Moisés, querendo vender uma imagem que só tem brilho. Mas a pessoa que ela faz isso, ela está usando o mesmo véu de Moisés. Porque ninguém brilha o tempo todo. Amém. E nós precisamos, então, tomar um cuidado muito grande com isso. Principalmente, né, nós como cristão, e a sociedade, de uma certa forma, nos cobra, né? A sociedade nos cobra, como cristão não cobra, né? Lá, e depois é crente ainda, não é assim? Só que, meu irmão, a grande verdade é que quem criou isso na sociedade fomos nós. Nós que eu estou falando crentaiada, tá? Mas a gente está no meio que a gente é crente também. Mas quem criou isso fomos nós, e esse é o grande problema, é a grande tragédia da igreja, como eu dizia. Eu contei aqui no culto da manhã que esses dias eu fui no banco, e eu estava no caixa eletrônico, ele estava esperando chegar a minha vez, eu já estava até operando, e tinha 2 moças assim do meu lado, umas 2 máquinas para lá, mas tinha 2 moças conversando. E aí eu vi uma falando para a outra assim, então, eu falei para fulana de tal, que adianta ela ir para a igreja, fazendo o que ela faz, cometendo aqueles pecados que ela comete. Eu falei para ela, não adianta nada ela ir para a igreja. E a outra diz, é mesmo? E o que aconteceu? Ela não foi mais. Me deu vontade de ir lá dizer, parabéns, viu? Olha, você foi usado por Satanás, viu? É verdade, não é? Não, e a pessoa ainda conta isso, né? Olha aí. E aí o que acontece? Acontece muito o seguinte, né? Você já ouviu, eu já ouvi, todos já ouvimos aquela coisa assim, não, eu não posso ir para a igreja. Mas por que você não pode ir para a igreja? Porque eu fumo. Não, eu não posso ir para a igreja. Mas por que você não pode ir para a igreja? Não, rapaz, tem um monte de coisa errada na minha vida. E lá não é lugar para mim.
Porque lá só tem santo. Porque lá o pessoal, nessa época de frio, é melhor que usa blusa, assim, para esconder as asas, né? Para as asas não aparecer. Então é mais fácil para a gente disfarçar nossas asas, porque lá todo mundo é anjo. Né? De vez em quando a gente esquece a auréola em casa, né? Mas de vez em quando a gente traz também. E não é esse o pensamento do mundo? E sabe por que esse é o pensamento do mundo? Porque a maioria dos cristãos, e entenda, às vezes numa boa intenção, não quero escandalizar ninguém, pastor, por isso que eu não deixo ninguém descobrir os meus erros. Você está entendendo? Mas vive usando um véuzinho, porque se a gente não pode brilhar o tempo todo, a gente vai ter que fazer como Moisés, ó. Começar a colocar o véu quando a nossa humanidade começa a aparecer. Só que se a gente não fizesse isso, se a mensagem que nós levássemos ao mundo fosse a seguinte, gente, sabe por que a gente está na igreja? Porque a gente é ruim, porque a gente é mau, porque a gente é cheio de defeito, e a gente vai para a igreja para ver se a gente melhora um pouquinho. Para Deus ter misericórdia de nós, a graça dele vir na nossa vida, a gente dá uma ajeitadinha na nossa vida. Entende? Aí, quem está lá fora, iria falar o quê? Rapaz, lá é lugar para gente assim ruim, então? Lá é, e tendo um lugar para gente ruim é tal da igreja. Mas é verdade ou não é, gente? Aí o camarada diria, então acho que eu vou para lá, que eu estou precisando melhorar também, eu também estou ruim, rapaz, tô cheio de pecado, tô cheio de rolo na minha vida, eu acho que eu vou lá também. Mas a ideia que a gente tenta vender para o mundo é o quê? Somos santos de Deus, não chega perto de mim que você é pecador, fica longe, senão você vai atrapalhar a minha santidade. E aí começa a afastar as pessoas de Deus. Só que a gente olha para os tempos de Jesus. Você notou que os pecadores eram atraídos a Jesus? Mas os pecadores, eles eram repelidos dos religiosos da época. E aí a gente tem que parar para pensar, a nossa igreja hoje, quando eu falo nossa igreja, não estou falando só de Igreja da Graça, do nosso bairro, ou só da instituição, mas igreja de uma forma geral, bom, a gente só pode falar da gente também, mas enfim, eu estou falando de tudo. A igreja, de uma forma geral, será que a gente está mais parecido com Jesus ou será que a gente está mais parecido com os religiosos? Não chega perto de mim que eu sou muito santo. Ou será que as pessoas estão sendo atraídas? Meu irmão, a mensagem, quando alguém diz assim, depois você diz que é crente mesmo, depois que vai para a igreja, o que adianta ir para a igreja? Nossa resposta deveria ser, não, mas você sabe por que eu vou para a igreja? Não é porque eu sou bom, eu vou para a igreja porque eu sou ruim. Eu vou para a igreja porque eu sou cheio de falha, porque eu sou cheio de defeito. E se indo para a igreja eu já não estou bom aos teus olhos, né? Você já está achando um monte de defeito em mim. Você já imaginou se eu não fosse? Amém? Essa é a mensagem, meu irmão. Sabe, sem esconder a nossa humanidade, porque todos nós somos seres humanos, cheio de fraqueza, cheio de falha, cheio de erro. Meu irmão, é muito interessante como, primeiramente, Paulo que está falando isso lá em 2 Coríntios, ele é alguém que tem propriedade para falar, porque Paulo sempre está falando das suas fraquezas. Sim ou não? Paulo sempre está falando, meu irmão, das suas debilidades. Paulo não tem vergonha de dizer assim, olha, no meio daquela tempestade nós perdemos a esperança de salvação. A gente já... Não, eu nunca imaginei, eu sempre sabia que Deus iria nos salvar, aleluia, glória a Deus. Não, Paulo não esconde, meu irmão, os seus medos, as suas fraquezas. Paulo não tem vergonha de dizer, miserável homem que eu sou, quando eu tento fazer o bem, lá está o mal me cercando, que luta que é a minha vida, como é difícil para mim fazer o certo, porque a minha carne está a todo momento gritando para eu fazer o errado. E ele não tem problema nenhum com isso. Paulo é aquele que diz assim, olha pessoal, eu não quero que ninguém pense ao meu respeito, além do que vê em mim e do que de mim ouve.
Ele diz: eu não quero que se divulgue uma fama minha por aí, porque as pessoas têm tendência a exagerar, né? E anunciar algo que eu não sou. Eu quero ser conhecido quando as pessoas me veem. Esse aqui sou eu. Brilho, e glória a Deus, que de vez em quando dá umas brilhadas boas. Amém? Mas eu também sou cheio de falha, cheio de fraqueza, cheio de debilidade. Ele não tem problema nenhum, ele não tem problema nenhum em escrever uma carta para a igreja e dizer assim, ó, vocês sabem que a primeira vez que eu anunciei o evangelho aí foi por conta de uma enfermidade, eu estava doente, tá? Eu estava mal. Mas mesmo assim, aquilo que poderia ser uma provação para vocês, mas vocês creram na minha palavra, a despeito da minha situação física. Então, eu penso que alguém que tem propriedade para falar, mais do que isso, se a gente olhar para a Bíblia, meu irmão, você já notou que a Bíblia nunca esconde a humanidade de ninguém? A Bíblia apresenta homens e mulheres de Deus e como essas pessoas brilharam, mas ao mesmo tempo apresenta os seus defeitos, como está fazendo com Moisés. Isso diminui quem foi Moisés? Não. Mas a Bíblia escancara a humanidade que ele tinha, mesmo ele tentando esconder ela. Amém? Mostra os defeitos de todos os homens de Deus. Você já parou para pensar, gente do céu? Sabe Jesus? Sabe? Jesus não teve problema nenhum em esconder a sua humanidade. E isso que ele era 100% Deus e 100% homem. Mas mesmo Jesus estando nessa condição, ele não tem problema nenhum em esconder a sua humanidade. Jesus não tem problema nenhum em chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus não tem problema nenhum em mostrar quando ele ficava irado. Inclusive, fez até um chicote lá e virou mesmo, fez um escambau lá no templo, não foi isso? E Jesus não tinha problema nenhum com isso. Jesus não tinha problema nenhum, meu irmão, em chegar diante dos seus discípulos e dizer para eles: olha, fiquem comigo, eu estou precisando de vocês hoje. Fiquem comigo, orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Então me ajuda, galera. Hoje eu estou precisando de vocês. Hoje eu estou precisando de oração. Fica comigo, ora comigo aí. Agora vamos parar e pensar. Você consegue imaginar a maioria dos líderes hoje chegando para os seus liderados falando isso? Gente, eu estou com uma angústia tão grande. Olha, estou a ponto de morrer. Hoje estou precisando de oração, hein? Ó, vocês oram por mim. Você imagina isso? Até porque nos moldes de hoje, se um líder falar isso, meio mundo se escandaliza, né? Verdade, não é? Mas tudo porque às vezes tenta passar uma imagem, né? Ó, eu brilhando aqui. Quando não está brilhando, põe o véu para disfarçar, para ninguém ver. Meu irmão, e isso é algo terrível. Guarda uma coisa, nós já vamos ver isso na Bíblia, tá? Mas um pastor que age dessa maneira vai criar uma igreja de hipócritas. Vai criar uma igreja cheia de véu. Vai criar uma igreja que age da mesma maneira. Pais que agem assim vão criar filhos hipócritas. Vão criar filhos cheios de véu. E assim por diante. Da onde o senhor tirou isso? Já te mostro na Bíblia, calma lá. Mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Jesus não tem problema. Jesus não tem problema de mostrar que teve um momento que a vontade do Pai e dele não era a mesma. Em todo momento, a Bíblia apresenta a vontade de Deus e de Jesus uma só. Mas teve um momento que não está. Que isso, pastor, blasfêmia? Calma, ele está com a pedra, deixa eu explicar. Lá do Getsêmani, o que Jesus orou? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice.
Senhor, se tiver um plano B, se tiver um outro jeitinho aí, Senhor, o Senhor me livra dessa. Por quê? Porque eu não quero morrer. Porque eu não quero ir para a cruz. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Ele não tem vergonha, ele não tem problema. E a Bíblia não tem nenhum problema em apresentar que naquele momento a vontade do Pai e de Jesus não estava em harmonia. Amém? Porque a vontade do Pai é uma, a de Jesus é outra. Ele diz, prevaleça a tua, porque se dependesse da minha, eu não ia para a cruz. E o que era aquilo? Não era por acaso, ou você acha que era a parte divina de Jesus falando? Não, era a humanidade de Jesus gritando, eu não quero morrer, eu não quero ir para a cruz. Amém? Porque Jesus era homem, assim como era Deus. E a Bíblia não esconde isso de nós. E Jesus não esconde isso de nós. Ah, mas tem gente querendo ser mais crente que Jesus. Mais santo que Deus. Você está entendendo a seriedade disso, meu irmão? E sabe qual é o grande problema? Vamos voltar lá para Coríntios? Meu Deus, deixa eu correr. A gente está no 13, né? 2 Coríntios 3, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Agora fica claro o que a Bíblia está falando? Né? Fica muito claro o que a Bíblia está falando. Olha só, por que a gente não pode fazer isso? Mas a mente deles se endureceu. Meu irmão, quem age assim, a pessoa vai se endurecendo, vai se tornando insensível. Sabe por quê? Porque a minha maior preocupação não é tratar os meus defeitos, não é tratar as minhas fraquezas. A minha maior preocupação não é resolver os meus conflitos. A minha maior preocupação não é alcançar o perdão para os meus pecados. A minha maior preocupação é que ninguém descubra. Então, não estou preocupado em resolver isso. Poxa vida, deixa eu ir diante de Deus. Deixa eu pedir... Não. Rapaz, ninguém pode ficar sabendo. Ninguém pode ver. Essa é a preocupação de quem usa o véu. Entende? E aí a pessoa vai se endurecendo. Mas a mente deles se endureceu. Aí está falando dos judeus, né? Que tiveram aquela influência de Moisés. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Vamos parar aí. Será que a Bíblia está dizendo que o mesmo véu que Moisés usava, ele está lá em cima das páginas da Bíblia, né? De tal forma que quando se lê, está lá. Será que é isso? Não, está falando da atitude. Meu irmão, olha que coisa séria. Não há dúvida alguma que a inspiração divina para escrever o Antigo Testamento. Não há dúvida alguma da inspiração divina para escrever o Pentateuco, que foi o que Moisés escreveu. Só que a Bíblia está dizendo que o véu está lá, quando se lê a Antiga Aliança. Olha que coisa séria, gente. Porque a atitude dele, de alguma forma, algum resquício, na hora dele escrever, foi caindo por lá. Está entendendo ou não? Olha que coisa séria. Vamos continuar. Mas até hoje, quando Moisés é lido, está falando da pessoa do Moisés? Não, está falando, quando Moisés é lido aqui, é o escrito dele, é o Pentateuco, né? O véu está posto aonde? Sobre o coração deles. Então perceba que a atitude dele veio
veio contaminar, vou assim chamar, os ensinamentos que ele deu. E veio contaminar as próximas gerações. E aí a gente olha um texto como esse, e aí novamente a gente para pensar nos dias de Jesus. Tá? Qual foi o pecado que Jesus mais combateu? Qual foi o tipo de pecado que Jesus mais denunciou nos judeus dos seus dias e principalmente na vida dos religiosos? Qual foi o pecado? A hipocrisia. Você já parou para pensar nisso? Não teve nenhum pecado que Jesus combateu tanto, claro que ele pregava contra o pecado, ensinava o que era pecado, etc., mas não teve nenhum pecado que Jesus combateu tão de frente, que Jesus tenha sido tão duro quanto com relação à hipocrisia. E o que é hipocrisia, gente? Né? É o véuzinho. Quando eles brilhavam, todo mundo tinha que ver, não é assim? Iam dar oferta, toca a trombeta aí para eu dar oferta. Olha para mim aqui dando oferta. A hora que eles iam orar, o que eles iam fazer? Iam lá nas praças, né? Levantavam as mãos, faziam longas orações. Mas na hora que cometiam os pecados, ninguém pode ver. Jesus comparou eles, disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora está bonitinho, todo cheio de adorno, de florzinha, aquele mármore bonito, aquela obra, coisa mais linda. Ele diz: mas por dentro está cheio de toda a imundície, por dentro está ali toda a podridão. Não é isso? Agora você perceba que lá atrás, quando Moisés começou com essa atitude, Moisés não estava escondendo pecado. Moisés estava escondendo a sua humanidade. Mas o tempo foi passando, aquela influência foi sendo trazida sobre o povo, e agora, nos tempos de Jesus, o pessoal já está escondendo os pecados mais terríveis e mais absurdos. Meu irmão, quando a gente vê certos escândalos por aí, aquelas pessoas que se vendem como mais santas, você já notou que as que cometem os pecados mais terríveis? Pode ver, quando surge escândalos, e na história recente aí surgiu alguns meio assustadores aí, né? Sim ou não? De deputada presa, né? Uns negócios assim. E aí vendia uma santidade terrível, mas por trás, não sei se alguém chegou a ver esse caso, alguns dos últimos tempos aí, meu irmão, coisa que você diz: meu Deus do céu, que negócio que é esse? Sim ou não? Mas por quê? Porque a pessoa, em vez de tratar, ela só se preocupa em esconder. E essa é a tragédia. Isso que afasta as pessoas de Deus. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é tirado. Meu irmão, se nós nos convertemos ao Senhor, esse véu precisa ser arrancado. Toda a hipocrisia da nossa parte precisa ser tirada. Não podemos ficar maquiando as coisas, escondendo as coisas. Precisa ser quem nós somos, cheio de defeitos, cheio de falha. É a nossa humanidade. Pastor, mas fulano de tal é um homem de Deus. Né? As pessoas até mudam a voz para falar homem de Deus. Homem de Deus, não é assim? Tá, ele é homem de Deus? Agora, antes de ser de Deus, homem de Deus, é de Deus, beleza, mas antes de ser de Deus, é homem. Se é homem, tem humanidade. Se é homem, tem defeito. Se é homem, tem carnalidade. Se é homem, tem pecado. Não estou dizendo que viva em pecado.
que ninguém tem que viver em pecado. E eu não estou pregando isso aqui para dizer, gente, está liberado, vamos viver do jeito que dá na cabeça, tá bom. Não, não é, de forma alguma não é isso que eu estou ensinando. Amém? Mas a gente precisa ver as coisas são, como a Bíblia nos apresenta. Porque tem gente que como eu dizia, que se vende com uma imagem, né, de uma perfeição. Aí sabe o que acontece? Me desculpe falar assim, tá? Me perdoe mesmo, mas vai lá, eu tô meio linguarudo hoje. E aí quando alguém descobre que o camarada vai no banheiro, se escandaliza. Fulano vai no banheiro? Não acredito. Não, ele não pode ir no banheiro. Mas ele vai no banheiro? Igual a gente faz coisa lá. Ah, não, eu pensei que ele voava. E não tem uns assim? Meu irmão tem doido para tudo nessa vida, né? Bom, vamos lá. 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí olha o que a Bíblia diz para nós. E todos nós, de que forma, gente? Com o rosto descoberto, quer dizer, sem véu, sem maquiagem, sem camuflar. Eu não estou baixando o decreto que está proibido as irmãs usar maquiagem, tá? Está liberado, pode usar, fica tranquilo. Você está entendendo o que eu estou pregando, né? Mas com o rosto descoberto, sem maquiar, sem véu, sem nada. E todos nós com o rosto descoberto, fazendo o quê? Contemplando a glória do Senhor, que somos transformados. Meu irmão, com véu ninguém é transformado. Nós só somos transformados quando decidimos arrancar o véu. E a Bíblia diz que só quando a gente se converte ao Senhor é possível arrancar o véu. Mas enquanto estiver em nós a hipocrisia, meu irmão, nós não somos transformados, nós vamos nos tornando insensíveis, endurecidos, porque a gente está mais preocupado em esconder os nossos defeitos do que tratar, do que sermos transformados. Mas quando, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, vamos diante de Deus. Deus, eu estou cheio de falha, estou cheio de defeito, mas deixa eu me colocar diante do Senhor, deixa eu colocar os meus olhos em Ti, porque eu preciso ser transformado. É só assim que nós somos transformados. Somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Essa sempre foi a vontade de Deus, que o ser humano foi criado para ser a imagem de Deus. E só quando a gente arranca o véu, e entenda bem, não é só arrancar o véu diante do Senhor. Porque Moisés tirava o véu diante do Senhor, ou não tirava? Tirava, mas ele colocava diante das pessoas. Se a gente quiser ser transformado, a gente precisa tirar o véu diante do Senhor, mas tirar o véu também diante das pessoas. Parar de tentar passar uma imagem de perfeição, meu irmão. Não, mostrar a gente é falho, mas sabe o que é bom? O bom é que Deus nos perdoa, o bom é que a gente pode ir diante de Deus, a gente pode receber perdão, a gente encontra misericórdia, a gente acha graça, e essa é a mensagem. Quando a gente esconde os nossos defeitos da nossa família, nós estamos passando simplesmente religiosidade para eles. Mas quando nós mostramos para a nossa família, olha, a gente é falho, a gente erra, como pai a gente erra, como marido, como esposo, mas olha, sabe o que é o bom da história? É que mesmo com todos os defeitos que eu tenho, eu posso ir diante de Deus, eu não sou rejeitado, Ele me aceita, Ele me ajuda a mudar. E você também tem defeitos, você pode ir junto comigo, e a gente pode ir diante do Senhor, e Deus vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Amém, igreja? Essa é a mensagem que a gente precisa anunciar. Agora você perceba, como eu dizia, que a hipocrisia ela passa. Passa de geração a geração, de geração a geração, e a tendência é sempre piorando. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Amém? A tendência é sempre piorando. Agora, do mesmo jeito que a hipocrisia passa, a boa notícia é a seguinte, para a gente fechar, acabar, prometo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha qual é a boa notícia.
Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. O 5 é o nosso versículo. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. A boa notícia, meu irmão, é que se a hipocrisia passa de uma geração para outra, a fé sem fingimento também passa de uma geração para outra. Se nós tivermos uma fé verdadeira, se nós tivermos uma fé sem fingimento, os nossos filhos vão ter uma fé sem fingimento, os nossos netos vão ter, os nossos liderados vão ter, as pessoas que a gente, de alguma forma, exerce alguma influência sobre a vida deles também vão ter uma fé não fingida. Mas se a gente tem uma fé cheia de hipocrisia, cheia de fingimento, oh, aleluias, oh, eu sou muito santo, eu sou muito de Deus, a única coisa que a gente ensina para os outros é ser hipócrita também. E aí a gente precisa parar e pensar, não é algo que diz respeito só a mim. Não é algo que diz respeito só a você. É algo que a gente precisa pensar, se eu não estiver disposto a arrancar esse véu, e precisa de coragem para arrancar o véu, amém? Precisa de coragem para mostrar a nossa humanidade, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, mas se a gente tiver a coragem de tirar o véu, isso não vai só beneficiar a nossa vida, mas isso vai influenciar as próximas gerações. Mas se a gente também não estiver disposto, vai influenciar as outras. Meu irmão, você já viu como a gente fica furioso quando descobre que tem alguém falando mal da gente? Já viu ou não? Poxa vida, como a gente fica bravo quando a gente fica sabendo que tem alguém falando mal da gente. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre que alguém está falando mal da gente, está arranhando aquela imagem perfeita que nós estamos tentando construir. Eu ouvi isso uma vez, é a mais pura verdade. Quando a gente ficar sabendo que alguém está falando mal da gente, a gente deveria ficar feliz e dizer assim, glória a Deus que Ele não sabe tudo. Verdade ou não é? Ainda bem que Ele não sabe de tudo, ainda bem que Ele só descobriu uma parte dos meus defeitos. Se Ele soubesse tudo, tinha muito mais coisa para falar mal de mim. É verdade ou não é? E a gente não deveria se preocupar tanto com essas coisas. Amém? Que possamos ter, como a Bíblia está dizendo, essa fé sem fingimento. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.